Seja muito bem-vindo. Que alegria enorme ter você aqui no maior treinamento de liderança e gestão de pessoas do Brasil, liderando pessoas com foco em resultados. A partir de agora, você vai assistir em formato online o treinamento de liderança e gestão de pessoas, na minha opinião, mais aplaudido em todo o Brasil. Esse treinamento na versão online já foi aplaudido por mais de 150 mil pessoas, Brasil, Paraguai e Estados Unidos. E você vai encontrar aqui um treinamento muito prático. Você vai encontrar agora um treinamento 100% prático, objetivo, que é a marca registrada do meu trabalho. Eu só consigo trabalhar se for assim, para entregar para você algo concreto e objetivo que você possa imediatamente aplicar na sua empresa. Pessoal, sem mais delongas, sendo muito objetivo, meu primeiro conselho para você, pega papel e caneta. Uma coisa importante, você vai receber todos os slides dessa apresentação. Estamos combinados? Você não precisa copiar nada, mas você vai ter que copiar os insights. E se eu fosse você, e eu não sou você, mas se eu fosse você, eu abriria uma folhinha, que pode ser um arquivo de Word, se você está assistindo uma TV, ou uma folha mesmo, escreveria assim, ó, plano de ação. Plano de ação. Quais são as coisas que eu estou vendo nesse treinamento que eu acho que eu preciso implementar dentro da minha empresa? Porque o mais legal de tudo, pessoal, é que daqui a 3h30, quando terminar esse treinamento, você tem um plano de ação, quem sabe de 10, 15 coisas que você vai começar a implementar e que vão gerar resultados extraordinários para vocês no dia a dia. Esse workshop, ele é apresentado desde 2010. Fazem 12 anos que eu dou esse treinamento. Agora, quem assistiu em 2010 e vai assistir de 2022, está assistindo um treinamento totalmente novo, porque ele foi totalmente renovado, porque o mundo mudou completamente a sua dinâmica. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela. Eu vou responder todas as perguntas que vocês quiserem que eu responda lá no direct do Instagram. Vai lá no direct do Instagram, faz a pergunta para mim e eu vou te responder com muito carinho e atenção. E não posso, antes de começar o primeiro slide dessa apresentação, sem dizer uma coisa para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado do fundo do meu coração. Muito obrigado por confiarem no meu trabalho. Muito obrigado às mais de 830 mil pessoas que me seguem nas redes sociais. Gratidão é um sentimento em falta no mundo da liderança. Talvez alguns de vocês estejam precisando escrever no seu plano de ação, seja mais grato. Um líder que olha para o seu time e tem gratidão pelas pessoas que todos os dias ajudam ela a realizar seus sonhos, um líder com gratidão no coração tem muito mais engajamento. Muitas pessoas se tornam distantes e as pessoas que trabalham nas organizações começam a se sentir afastadas da liderança, porque às vezes o que está faltando não é a técnica de liderança mais complexa ou, quem sabe, o feedback mais assertivo. Por vezes, o que pode estar faltando para esse líder é um pouquinho mais de gratidão a cada pessoa que, às vezes, sai às 5h30 da manhã de casa, pega 2 ônibus, deixa seus filhos em casa, sem ter alguém muito importante para cuidar, mas porque vai trabalhar, e fica lá 12, 13 horas, todos os dias, ao seu lado, para que vocês construam uma história de sucesso. Vou repetir de novo para vocês. Um líder que tem gratidão no coração tem muito mais engajamento. Vamos lá, então. Vamos começar compartilhando a nossa tela a partir de agora, já com o nosso conteúdo aqui diretamente para vocês. Bora lá, então. Pessoal, acredito que a maioria de vocês já conhece a minha trajetória, mas se você me permite, eu não vou gastar mais do que 3 minutos nisso. Eu queria que você reconhecesse rapidamente a minha trajetória profissional. A minha vida profissional se divide em 2 grandes momentos. No primeiro grande momento da minha vida, eu vivi a vida de um empreendedor. Eu vivi a vida de um dono de empresa. O Grupo Teva era uma rede com 42 lojas, mais uma indústria,
eu tinha 640 colaboradores trabalhando diretamente comigo no Grupo Teva, só como vendedores. Eu trabalhava com 185 vendedores no meu time. Então, se você me perguntar, Eduardo, tu aprendeu liderança estudando? Eu vou responder para você, sim. Você aprendeu liderança fazendo cursos? Muitos. Mas aonde eu mais aprendi liderança foram nesses 27 anos em que eu lidava com gente extremamente simples, na sua grande maioria, às vezes chão de fábrica, certo? E junto, construiu uma empresa líder de mercado em 3 estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por circunstâncias da vida, eu tinha um grande sonho na minha vida. Eu queria seguir a minha carreira como mentor, consultor e palestrante. Apareceu uma oportunidade, eu vendi o Grupo Teva. Se você talvez se é do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, talvez você ainda encontre uma loja do Teva por aí. Mas fazem mais de 15 anos que eu não tenho mais nenhum vínculo com o Grupo Teva. Mas como Deus é muito bondoso comigo, eu tenho o privilégio hoje de treinar algumas das maiores equipes do Brasil, América do Sul e Estados Unidos. E é para mim uma honra capacitar lideranças desses grandes times, dessas grandes empresas que encontraram em mim, por isso a minha gratidão a Deus, alguém que pôde ajudar eles a compreenderem o novo mundo da liderança e, em cima disso, encontrarem o que você espera neste momento, que você consiga ter a capacidade de extrair das pessoas o seu melhor. Essa era a nossa introdução, agora você já me conhece um pouco, repito, não assiste essa palestra sem papel e caneta, não assiste, você vai perder metade das dicas legais que eu vou te dar. Pega papel e caneta, porque ele vai te ajudar bastante, tá bom? Então, vamos lá. Aula 1. Nesse momento, na nossa aula 1, eu vou fazer um diagnóstico do que está acontecendo no mundo do trabalho e vou te passar, a partir de agora, algumas reflexões sobre engajamento. Eu acho que eu não poderia avançar para falar já sobre como obter o melhor das pessoas sem eu passar para vocês a sensação clara que eu tenho de o que está acontecendo no mundo. Porque talvez em alguns momentos você pense que é só com você. E eu, como sou um privilegiado por trabalhar em tantas empresas diferentes, eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo, e esse é o tema da nossa aula 1, e depois eu vou te passar 2 reflexões já poderosas sobre engajamento. Então, vamos lá. Realidade número 1, está cada vez mais difícil encontrar pessoas para trabalhar. A grande pergunta que eu tenho me feito, e que eu tenho quase certeza que vocês também fazem, é: aonde estão os 12 milhões e meio de desempregados? Vocês não têm essa sensação de vez em quando? Né? Cadê esses caras? Por que é tão difícil encontrar gente? E, às vezes, as pessoas, que eu tenho muitos mentorados, o cara diz assim para mim: Eduardo, é que a minha cidade é pequena e aí é mais difícil encontrar gente. Aí, hoje, eu estava falando com um mentorado meu que trabalha numa cidade de 150 mil habitantes, e ele diz assim para mim: Eduardo, cidades com 150, 200 mil habitantes, hoje são polos, e você não encontra pessoa para trabalhar. Aí eu vou para um mentorado meu, que trabalha no Rio de Janeiro, capital, e ele diz a mesma coisa. Então, não tem nada a ver. O que a gente tem um quadro hoje está complexo encontrar pessoas para trabalhar. Quem concorda pode botar no chat aqui que a gente está junto e vamos lá. Ou seja, essa é uma realidade, não é só sua. Mas eu vou mostrar ao longo da mentoria como é que a gente vai superar cada um desses problemas. Então, vamos lá. São 5 elementos de diagnóstico. Primeiro diagnóstico: não importa se você é uma indústria, não importa se você é varejo, não importa se tu é agronegócio, não importa se você é uma prestadora de serviço, a verdade é essa: está cada vez mais difícil encontrar pessoas para trabalhar. Diagnóstico número 2. Nós estamos vivendo um verdadeiro choque de gerações no trabalho. É muito engraçado hoje, mas tem empresas que estão convivendo com 3 gerações. Daqui a pouco, um gestor com 65 anos
uma pessoa com 35 anos, 40 anos e outra com 20. E você tem 3 pessoas que foram criados em mundos diferentes. Você tem 3 gerações com realidades diferentes, com sonhos diferentes, com ideias diferentes. E se você não soubesse comunicar com uma nova geração, você dificilmente vai conseguir construir essa liderança verdadeiramente inspiradora. O choque de gerações é uma realidade. E hoje a gente está vendo, até porque as empresas achataram seus organogramas, hoje a gente está vendo gente de 60 anos comandando gente de 20. Pensa nisso. São 40 anos de vida diferentes. É outro mundo, outra realidade. E hoje aqui a gente vai entender também como trabalhar melhor esta nova geração no trabalho. Realidade número 3 que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo a era de menor comprometimento das pessoas no trabalho. Nunca as pessoas foram tão pouco comprometidas no trabalho. Os dados do Instituto Gallup mostram números assustadores. Eu não sei se você sabe, para quem está assistindo aí e está com papel e caneta, e vou dar uma sugestão, fica comigo agora. O pessoal me pergunta assim, Eduardo, treinamento online funciona? Funciona maravilhosamente bem. É só você estar comigo. É só você não abrir outra aba, é só você não ficar batendo papo com um colega. É como se você estivesse num treinamento presencial. Se você estiver aqui comigo, pode ter certeza que, quando eu terminar isso aqui, você vai dizer, uau, valeu a pena. Segundo o Instituto Gallup, apenas 19% das pessoas estão comprometidas no trabalho. Você não ouviu errado. Só 19% das pessoas estão comprometidas no trabalho. Ou seja, só 1 a cada 5 pessoas no Brasil fazem o seu melhor sem precisar de um líder. Ou seja, nós precisamos ter muita competência para saber trabalhar. 81% das pessoas que não estão engajadas no seu trabalho ao natural. E precisamos também trabalhar bem esses 19%, como a gente vai ver ali adiante. Vamos adiante, são 5 diagnósticos do que eu estou passando para vocês de uma fotografia do mundo das empresas hoje e do mundo do trabalho. 4º diagnóstico, as pessoas parecem estar de passagem nas empresas. É engraçado, a minha geração, ela entrava numa empresa e o sonho dela era fazer carreira. Hoje, a grande maioria das pessoas não está preocupada em carreira. Tem gente que às vezes consegue um emprego e começa a procurar outro. É uma coisa maluca isso. É só uma brincadeira, tá, pessoal? Banco do Brasil é meu cliente. Eu digo que, na minha geração, o sonho de alguém era passar num concurso do Banco do Brasil, fazer um grande trabalho, tirar uma nota tão legal no concurso que você era promovido para próximo da tua cidade, depois você vinha morar na sua cidade, trabalhava 35 anos dentro do Banco do Brasil e, de preferência, morreria de infarto dentro da agência para coroar uma vida dedicada ao Banco do Brasil, que é meu cliente, eles adoram essa história. Ou seja, essa realidade mudou. E atenção, nós vamos motivar as pessoas cada vez mais pelo presente e cada vez menos pelo futuro. Escreve isso. Nós vamos motivar as pessoas cada vez mais pelo presente e cada vez menos pelo futuro. Essa é uma das coisas mais importantes que você precisa entender. Faça as pessoas quererem fazer o seu melhor em troca do que elas podem obter agora, de melhoria para a vida delas, para a família delas, para pagar as contas delas. O futuro é consequência do trabalho feito todos os dias, mas a gente tem que motivar mais pelo presente do que pelo futuro. E a 5ª realidade, para fechar esse diagnóstico inicial nosso aqui, é essa. Como se não bastasse tudo isso, ainda temos que fazer mais com menos. Ou seja, o mercado está numa guerra de preços tão forte que exigiu que a grande maioria das empresas abrisse mão de um pouco da rentabilidade comercializando seus produtos ou serviços, e, por isso,
foi obrigado a ter menos pessoas que o necessário numa época normal. A grande verdade hoje no Brasil, pessoal, eu estou fazendo uma análise geral do Brasil hoje, é que, e eu não vou tentar não exagerar, porque eu sou exagerado, tá? É que aonde precisava trabalhar 5, está trabalhando 3 ou 4. E não é na tua empresa, é no Brasil inteiro. Essa é uma realidade do Brasil inteiro. Neste momento, você entendeu os 5 fatores que regem, neste momento, o mundo da gestão de pessoas. Nesse momento, eu vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento. Então, meu amigo, minha amiga, qual é a minha preocupação nesses primeiros minutos do treinamento? Eu preciso te dizer uma coisa, está mais difícil encontrar gente para trabalhar, as pessoas estão menos comprometidas no trabalho, a gente está vivendo um choque de gerações, as pessoas parecem estar de passagem pelas organizações. Eu acho que eu aliviei alguns de vocês nesse momento, né? Porque alguns de vocês pensaram, deve ser comigo. Eu acho que alguns de vocês deviam também. Eu acho que tem gente que diz assim para mim, eu acho que eu tenho algum problema, porque aqui não para ninguém. Já ouviram essa frase? Eu acho que eu tenho algum problema. Aqui não para ninguém. E eu queria só tranquilizar você, você é normal. Absolutamente normal. Fica tranquilo, relaxa, porque eu só fiz o diagnóstico, porque a partir de agora, o que eu quero fazer, eu quero te mostrar como é que a gente supera tudo isso, tá bem? Então, vamos voltar aqui e a gente segue compartilhando a nossa tela para gerar esse conteúdo aqui para você. Vamos lá, então. Diante disso, pessoal, diante disso, eu queria dizer para vocês que muita gente me procura e me pergunta, Eduardo, e por que isso está acontecendo? Eu diria para vocês que existem razões que não estão ao nosso poder de resolver, mas existem razões que estão totalmente na sua mão para mudar essa realidade. E hoje, talvez, eu não gosto muito de me elogiar, tá, pessoal? Eu acho que o meu elogio é falado pelo meu trabalho. Mas hoje, eu sou um dos palestrantes mais procurados do Brasil, se não o palestrante mais contratado do Brasil. A minha visão clara sobre a realidade é essa. 85% das pessoas no Brasil, em posição de comando, não foram preparadas para liderar. Viraram líder na marra. Alguém, sabe qual é a característica normal do gestor brasileiro? Alguém com alta competência técnica e com baixa competência interpessoal. Vou repetir porque talvez alguém esteja anotando. Perfil do gestor médio brasileiro. Um cara que tem muita competência técnica para fazer o trabalho, mas uma pessoa que tem pouco estudo e preparo na área de interação humana para conseguir obter o melhor das pessoas. Então, você pode ficar triste ou pode ficar feliz. Eu fico feliz, porque neste momento eu estou dizendo para você, você tem o poder de mudar essa realidade. Porque talvez alguns de vocês também vieram para esse treinamento e estão um pouco desiludidos. E eu entendo essa desilusão. Eu tinha uma equipe de 650 pessoas trabalhando comigo, meu amigo. Eu entendo essa desilusão. Botar alguém para treinar, quando fica boa, vem um concorrente e leva. Contrato alguém quando efetivo, parece que o cara vira o demônio, depois que foi efetivado. Ele era um santo e, de repente, vira um capeta, certo? Então, daqui a pouco, você começa a dizer assim, puxa vida, não tem o que fazer. E eu queria dizer para você que tem muito a ser feito. E vou te provar nesse momento. Eu tenho 2 boas notícias para dar para você. A primeira boa notícia que eu tenho para dar para você é uma notícia que a gente tirou do livro Os 12 Elementos da Gestão da Excelência do Gallup, onde nesse livro a pesquisa do Gallup provou que o engajamento das pessoas em geral, e essa pesquisa é muito linda, porque é uma pesquisa com 10.000 pessoas respondendo questionários anônimos. Então, é uma pesquisa muito verdadeira. E o resultado da pesquisa é esse que vai aparecer na tua tela em seguida. Só 30% do engajamento
está ligado a aspectos racionais. Quanto eu ganho, qual é o horário de trabalho que eu tenho, qual é a perspectiva de carreira e de crescimento que eu posso ter aqui. 30% do engajamento vem única e exclusivamente do que a gente chama de aspectos racionais. Mas olha só, pessoal, é só 30%. Porque olha na tela agora, por gentileza, 70% do engajamento das pessoas está ligado a aspectos emocionais. Eu me sinto bem de trabalhar aqui, eu sou valorizado, eu sou tratado com respeito, eu estou aprendendo, o ambiente de trabalho é legal, a pessoa que me lidera me apoia, me ajuda. Olha que boa notícia! E talvez alguns de vocês, neste momento, poderiam estar se perguntando nesse momento, Eduardo, eu não entendi por que é uma boa notícia. Porque se fosse o contrário, só teria uma maneira de engajar as pessoas. Sabe qual é? Pagando mais. Só tem um detalhe. A grande maioria das empresas hoje está com a linha de custos no fio da navalha. Então não adianta, vamos pagar todo mundo mais. Não tem condições. Agora, o que está escrito aqui é que 70% do engajamento só depende de você. Porque alguns de vocês que estão aqui comigo, neste momento, não importa se você está assistindo na versão ao vivo ou na versão online, né, no momento que você quiser, talvez começaram esse treinamento dizendo, Eduardo, não tem como mudar essa realidade. Tem sim. 70% do engajamento está ligado a só coisas que dependem da qualidade da liderança exercida. E vou dar uma segunda boa notícia para você. E essa boa notícia vem de um estudo de uma universidade nova, mas que está fazendo muito sucesso, chamado Harvard. Tá? Isso é uma instituiçãozinha nova, parece que tem futuro aí, ela se chama Harvard. E lá, na Harvard Business Review, porque bom é que o palestrante não pode mentir mais hoje, tá, pessoal? Tá tudo no Google, tá? A Harvard Business Review publicou um estudo que no final chegava à seguinte conclusão: uma liderança eficaz aumenta de 20% a 50% a produtividade de uma equipe. Ou seja, o poder da líder, o poder do líder, pode ser um líder de vendas, pode ser um gerente administrativo, pode ser a dona da empresa, não importa quem esteja aqui nesse momento. Se essa pessoa for eficaz, a produtividade aumenta de 20% a 50%. E se vocês tiverem acesso a essa pesquisa de Harvard, vocês verão que só aumenta 20% quando o serviço é extremamente robotizado ou mecanizado. E que aumenta em 50% quando a atividade é uma atividade altamente dependente de pessoas. Eu te peço licença e eu vou compartilhar, e eu vou parar de compartilhar a tela nesse momento, porque eu queria te dizer uma coisa. Meu amigo, minha amiga, e minha gratidão a você que confia, que acompanha o meu trabalho. Você pode mudar a realidade. Tá difícil lidar com as pessoas? Tá sim. Eu não sou um alienado do mundo. Está desafiador lidar com as pessoas. Mas você tem o poder de virar esse jogo. Eu tenho visto isso acontecer. Eu tenho visto empresas que, quando prepararam melhor suas lideranças, mudou a realidade da empresa. Eu conheço empresários mentorados meus que, quando entenderam a dinâmica de como ser um líder melhor, mudaram por completo, não os resultados da sua empresa apenas, a sua satisfação de acordar de manhã e ir trabalhar. Porque, desculpe, já tinha gente que acordava sem tesão, de ir para um lugar onde parece que ninguém quer nada com nada, onde parece que ninguém se esforça. Se eu não estou presente, não acontece nada. Vocês conhecem essas frases que eu estou dizendo. Mas eu queria, nesse momento, empoderar você. Eu queria empoderar você. Você tem o poder de mudar essa realidade. Está provado, e eu te provei aqui, que uma liderança eficaz muda por completo essa realidade. Feito isso, a partir de agora, vamos entender um pouquinho do que fazer. E agora, eu vou compartilhar com vocês, a partir de agora,
duas reflexões extremamente poderosas sobre liderança e engajamento. E eu, de vez em quando, você vai ver que eu vou pedir a tua atenção, porque como é um treinamento mais longo, daqui a pouco você deu uma dispersada, você está conversando com um filho em casa, está batendo um papo com um colega no escritório. Então, às vezes eu vou te chamar a atenção, porque eu vou estar chegando num momento muito importante. E neste momento, o próximo slide que vai aparecer aqui na tua tela é um dos slides mais importantes desse treinamento. Vamos lá. Nenhuma empresa no mundo concede liderança a ninguém. Nenhuma empresa no mundo oferece liderança a alguém. A única coisa que uma empresa pode dar para alguém é hierarquia, autoridade e poder, porque liderança é uma conquista. E neste momento em que eu estou te dizendo, a tua empresa não pode apresentar você dizendo assim, ó, esse é o novo líder da área de logística. Essa é a nova líder da área de RH. A única coisa que ela pode dizer é, essa é a nova gerente de RH. Esse é o novo gerente de logística. Porque eu não concedo liderança, eu só concedo poder formal. E uma curiosidade para você. Mesmo você sendo dono, você não passa de dono. E não é porque é dono que você é líder. Você pode ser dono ou dona da tua empresa e não ser líder. Porque eu vou parar o slide nesse momento para te dizer uma das frases mais poderosas que eu aprendi na minha vida. E saiba de uma coisa, o que eu mais quero na minha vida é ajudar você. Por isso, te peço, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Quem diz se você é líder ou não, não é quem está acima de você, é quem está abaixo. Vou repetir. Quem diz se você é líder, não é quem está acima de você na hierarquia, é quem está abaixo. Liderança é uma conquista. Então, vamos lá. Você é dono da empresa, você pode ser só dona. Se a dona está junto aí, não olha para ela agora, tá? Continua olhando para mim aqui, tá? Se o dono da empresa está junto agora, não quer dizer que ele é líder. Talvez ele seja um gestor. Talvez ele seja um administrador da empresa. Porque quem diz se alguém é líder são as pessoas que estão abaixo dela. Quando eu tinha minhas 42 lojas, vou fazer de conta que eu chegava lá na minha loja, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e eu ia empossar um novo gerente. Eu me reunia com meus funcionários daquela loja e dizia para eles assim, ó, eu quero apresentar o Sidney. O Sidney é o novo gerente dessa loja. O Sidney fez isso, isso e aquilo, é um profissional que fez isso, isso e agora está sendo guindado a gerente dessa loja, que é uma das lojas campeãs da nossa rede. E talvez nesse momento você me perguntasse, Eduardo, mas como é que eu vou saber se o Sidney é líder ou não? Muito simples. Daqui a uns 20 dias, vai lá conversar com o time e pergunta, tá legal trabalhar com ele? Vocês estão aprendendo? Vocês estão melhorando? Esse cara pega junto com vocês? Esse cara está ajudando vocês a melhorar e está treinando vocês e capacitando para vocês serem melhores? Vocês sentem que com ele, vocês estão mais animados durante o dia, estão com mais tesão e vontade de fazer as coisas acontecerem? Então, puxa vida, muita gente hoje, e entenda, eu estou aqui para ajudar o tempo inteiro, muita gente hoje, e por favor, eu te peço licença para usar um pouquinho uma frase forte, mas eu me sinto à vontade de usar uma frase forte. Muita gente hoje ainda olha para os seus funcionários com uma cara de dá graças a Deus que eu te dei um emprego. Mas pouca gente olha para a sua equipe hoje e diz assim, sem vocês eu não chego a lugar nenhum. Ou a gente está junto e constrói um trabalho legal, ou nós vamos todo mundo junto quebrar a cara. Ah, Eduardo, mas os meus liderados são autônomos. Os meus liderados são MEIs. Eu lidero representantes comerciais. É a mesma coisa. Quem disse se os representantes vão respeitar você como líder
é o quanto eles sentem que você ajuda eles a melhorarem seus resultados. E eu queria fazer uma pergunta agora para vocês que estão aqui. Quem de vocês hoje consegue pensar em algum colaborador da tua empresa que poderia estar entregando e tem competência para entregar resultados melhores do que está entregando hoje? Quem consegue pensar em alguém? Eu vou te dar uma sugestão. Amanhã, faz uma reunião com esse cara. Esse cara é esse ser humano, tá? Homem ou mulher, não importa. Eu vou usar a figura de retórica e faz de conta que eu vou conversar com quem está abaixo de mim nessa tela aqui, que é o querido Rodolfo, que na minha tela está embaixo de mim aqui nesse momento. Faz de conta. Mas até ficou bonito, né? Faz de conta que é liderança, tá? Olha a conversa que eu teria com o Rodolfo amanhã. Fica aqui comigo agora. Vem comigo agora. Presta atenção na reunião. Rodolfo, desde o primeiro dia que você entrou aqui, eu tive certeza absoluta que tu tinha tudo para ser um dos profissionais de mais sucesso da história da nossa empresa. Mas posso te falar a verdade? Até hoje isso não aconteceu. Eu não tenho visto nada além de um trabalho regular e não o Rodolfo extraordinário que eu esperava encontrar. Por isso, Rodolfo, eu queria te fazer uma pergunta, e estamos só nós dois aqui. O que eu posso fazer para te ajudar a aparecer o Rodolfo extraordinário que eu sei que tem dentro de você? Pegou a conversa? Pegou a conversa? O que eu tenho que fazer? Porque quando você... Provavelmente ele vai dizer, não é contigo, é comigo. Aí começou o papo. Agora, tem que fazer direitinho, tá? Senão uma louca amanhã diz assim, senta aí. Tô vendo que tu não anda trabalhando direito. A gente pede, e tu nunca faz as coisas. Quero saber o que a gente vai fazer para mudar esse negócio, que do jeito que tá não vai continuar. Aí você não entendeu nada da liderança. Então, a pergunta é, quem você está precisando conquistar? Quem sabe você se reúne com essa pessoa amanhã? Talvez sejam 3 pessoas, 5 pessoas. Resgata os talentos que estão adormecidos. Vou repetir. Resgata os talentos que estão adormecidos. As pessoas precisam ser chacoalhadas. As pessoas precisam ser chacoalhadas. Esta reunião vai resgatar o melhor que existe em todas aquelas pessoas que hoje estão entregando menos resultado do que verdadeiramente poderiam entregar. Então, fica aquela pergunta que eu já fiz aí. Quem você precisa conquistar da sua equipe que daria mais retorno? Ou seja, num primeiro momento, eu tentei te ensinar, e perdoe, eu vou usar a palavra ensinar, porque eu amo ajudar vocês, que liderança é uma conquista. Se você não conquistar as pessoas, o teu setor, a tua área, a tua unidade, a loja que você comanda, nunca vai ter sucesso. Os líderes vencedores conquistam suas equipes. Vou repetir, os líderes vencedores conquistam e a empresa vai junto e vocês vão cada vez mais fortes. Porque se tiver que lutar com alguém, que seja contra o concorrente, não com a gente mesmo. Então, essa é a primeira reflexão sobre liderança e engajamento. Liderança é uma conquista. Vamos para a segunda reflexão, que é muito importante. Olha só, pessoal. A gente tem falado muito em inovação nas empresas. A gente tem falado do quanto é importante inovar para fazer uma organização ter melhores resultados. E, por favor, não confundam inovação com disrupção, com inventar alguma coisa nova que vai mudar o mundo, mas com melhorar as coisas que vocês fazem. E vejam só, olha o que está na tua tela nesse momento. A tua empresa pode ser a soma da inteligência de todas as pessoas que trabalham nela, se você souber usar a capacidade de cada uma. Vejam bem, esta empresa pode ser a soma da inteligência de cada uma das pessoas, ou talvez, se ela for liderada de forma equivocada, esta empresa é simplesmente a inteligência do gestor passando ordens para o seu time. Construa uma empresa onde as pessoas participem mais,
construam uma empresa. E eu vou te dar uma sugestão agora, sugestão prática para alguns de vocês, plano de ação. Sabe qual é o plano de ação? Façam uma vez por mês uma reunião de meia hora ou uma hora só para discutir novas ideias para a sua empresa melhorar. Façam uma vez por mês, meia hora, uma hora. A galera vem, a gente faz uma mesinha redonda, pega um café e hoje nós vamos discutir ideias que possam fazer a empresa melhorar. Se você não está acostumado a fazer esse tipo de reunião, deixa eu te ajudar. Nas primeiras reuniões, não faz uma reunião de tema livre, faz uma reunião com um tema específico. Por exemplo, a primeira reunião poderia ser como atrair novos compradores. A segunda reunião poderia ser como reduzir despesas. A terceira reunião poderia ser como melhorar o ambiente de trabalho. Ou seja, você vai começar a usar a inteligência das pessoas para entender o que está acontecendo na tua empresa e buscar ideias que façam a empresa de vocês evoluir num mundo em que quem continuar fazendo sempre a mesma coisa vai ficar de fora no mercado. Fazem 5 anos, se não estiver enganado, ou 6, que faleceu Jack Welch. Jack Welch ganhou um prêmiozinho insignificante. Ele foi eleito executivo do século. Ele transformou a General Electric na empresa mais rentável do mundo. Eu, uma vez, ganhei o prêmio de lojista do Passo da Areia. É um bairro aqui de Porto Alegre, tá, pessoal? Cheguei até a fazer uma festa na época, abri uma cidra para comemorar, tá? Pois bem, o Jack Welch ganhou um prêmio de executivo do século. Agora, fica aqui comigo e presta atenção nessa história, porque ela é muito bonita. Jack Welch caminhava na fábrica de turbinas de avião da General Electric, quando, de repente, um operário parou, colocou a mão no ombro dele e disse a seguinte frase: seu Jack, durante 30 anos da minha vida, vocês me pagaram para estar aqui com o corpo inteiro, mas usaram somente meus braços. Durante 30 anos vocês quiseram um operário, eu fui. O que vocês não sabiam é que o meu cérebro vinha de graça. Tinha tanta coisa que eu via que podia melhorar aqui, mas infelizmente, aqui na General Electric, ninguém nunca quis me ouvir. Eu estava em Nova York assistindo o Jack Welch, eu agradeço a Deus, porque eu tenho esse privilégio de estudar para aprender, para ensinar vocês. E naquele momento, eu só fiz uma coisa, viu, pessoal? Fechei a tampa do meu note, que estava no meu colo, e disse: acho que eu também ando usando muitos braços das pessoas. Porque quando eu aprender a usar melhor as pessoas, eu vou ter uma empresa muito mais próspera. Você sabe que você está ficando velho quando teus gurus estão muito velhos. É o meu caso, porque esse é o meu guru. O nome dele, Tom Peters. Tom Peters hoje cobra $150 mil uma videoconferência. Ele não sai de casa mais. E isso é ele cobra $150 mil. 1.000 a mais que eu. Estou quase pegando o homem, tá? É do Tom Peters, uma das frases mais geniais que eu conheci na minha vida e que talvez pudesse ajudar você. Tom Peters diz assim: muitos líderes fracassam porque se apaixonam demais pelo som da própria voz. Tem sempre certeza, nunca tem dúvida, nunca ouvem ninguém, tomam todas as decisões sozinhas. E meu amigo e guru Mário Sérgio Cortella tem uma frase ácida e genial que ele tirou de um pensamento do Milor Fernandes, quando ele diz assim: um dos maiores problemas do mundo de hoje é que os idiotas têm cada vez mais certeza. Porque a dúvida te faz crescer. A dúvida te faz ouvir. A dúvida te faz pegar o Excel e fazer conta. O momento exige menos emoção e mais Excel. Deixa eu contar uma história para vocês rapidinha. Eu estava no aeroporto de Viracopos, em Campinas, fazendo xixi. Eu sei que não é muito bonito, tá? Mas eu estava fazendo xixi, eu não vou inventar, né, que eu estava num restaurante, não. Estava fazendo xixi, acontece. Antes de entrar no avião, é sempre bom fazer um xixizinho básico. E eu estou fazendo xixi no aeroporto de Campinas, e o cara entra e começa a fazer xixi ao meu lado e começa a olhar para mim. No início, fiquei um pouco de medo, né? E ele continuava olhando para mim.
Daqui a pouco ele olhou para mim e disse, tu não é o Eduardo Teva? Eu disse, sou eu. Ele disse para mim, eu lhe sigo. Eu disse, estou vendo. Até no banheiro o senhor me segue, né? Estou vendo. Eduardo, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu disse para ele, lá fora. E lava as mãos antes, por favor. Saímos do banheiro, ele já estava me esperando, ansioso, no corredor do aeroporto de Viracopos, e disse assim para mim, Eduardo, eu queria tanto tempo falar contigo, eu te sigo no TikTok, no Instagram, no YouTube, já assisti palestra tua online também. Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta. Me ajuda, Eduardo. O que eu faço para ter uma equipe mais comprometida? Eu respondi para ele, não sei. Só posso te dar uma certeza. As pessoas só são engajadas no lugar onde são ouvidas. Ninguém faz o seu melhor onde ninguém se importa com a tua opinião. Comece a tomar mais decisões junto com o teu time. Troquem ideias. Sabe por quê? Porque quando as pessoas participam das ideias, a ideia deixa de ser sua e passa a ser deles. Por isso, muitas vezes, mesmo que você tenha a ideia pronta, escuta teu time, talvez para chegar no mesmo lugar, só que o nível de engajamento muda por completo, porque as pessoas se sentem participantes dessa ideia. E aí eu deixei ele embora e voltei para o banheiro de novo, porque tinha trancado com aquele cara me olhando o tempo inteiro. Minha gente, que você tenha entendido essa primeira parte, que ela é absolutamente decisiva. Está complicado liderar, mas você tem o poder de mudar essa realidade, desde que você entenda duas coisas que são o nascedouro da liderança. Liderança não pode ser imposta, liderança é uma conquista, e você precisa aprender a somar a inteligência de todas as pessoas para construir soluções juntos que farão a empresa de vocês ser muito mais engajada. Essa é a primeira parte do que eu gostaria de passar para vocês. E eu gosto muito de ideias simples, tá, pessoal? Então, se você vai receber o slide, mas para quem está assistindo numa tela, numa TV, quiser tirar um print, tira essa foto, porque não esquece mais do que eu vou te mostrar agora, tá? Deus é tão incrível, pessoal. Deus é tão... Não dá para dizer que Deus é genial, porque Deus é tudo, né? Olha só a essência da liderança. Deus fez tudo o que você tem que fazer na ordem certa, de cima para baixo. Quer ser um líder vencedor? Primeiro pensa, vai ver o que está acontecendo. Ouve teu time, para só então tomar uma decisão. Só isso vale o workshop. Pensa mais. Não seja vítima só da repetição. Vai ver o que está acontecendo. Conversa com as pessoas, conversa com teus clientes, para aí sim você está pronto para falar. Se você entendeu isso, maravilha, vencemos o primeiro estágio do nosso treinamento e da nossa liderança.